Vamos apresentar nosso convidado agora, solta o VT. No programa de hoje, a fantasia e a magia estarão no ar. O cara sabe tudo da vida do grande Walt Disney e escreveu o livro A Árvore dos Sonhos. Muitos aplausos para o jornalista e escritor Maurício Nunes. Aqui está, diretamente do nosso metrô da estação Guido Mantega de Caracas. Grande Mauricião. Aqui, fala Mauricião. Senta aí, fica à vontade. E aí, Maurício, beleza? Muito beleza. Beleza? Tá aqui o livro. Porra, esse aqui deve ser legal, porque ó, é um livro. Eu li aquele outro lá do Neil Gabler. Do Neil Gabler, que é um de 800 páginas. Isso. Mas é um livro, mas é meio chato, porque é muito técnico, tem o negócio dos valores e não sei o quê. E para ler também é um inferno. Então, esse aqui deve ser muito legal, que é a Árvore dos Sonhos. É isso. Ele até entrou, esse que você comentou, ele até entra na bibliografia, né? Porque eu acabei lendo mais de 30 livros sobre o Walt Disney. E de fato, ele é um livro cansativo, assim, né? É um inferno. Ele é um livro, eu até brinco, eu falo que você tem que ser muito fã do Walt Disney, entendeu? Porque é muito grande. E ele se atém, assim, a detalhes, às vezes, assim, insignificantes, entendeu? Da vida do cara. Você fala assim, cara, o que interessa que ele teve 12 cachorros... E tem a família dele, conta a história da família antes, da fazenda, tá? É chato. É chato. É chato, mas é curioso. Não. Porque o que acontece... detalhes, né? Ele é muito detalhado. E é um livro de 800 páginas. É um livro muito detalhado. E aí, quando o livro é detalhado, você meio não quer... Não, é engraçado que você comentou, eu tava vendo ali, é verdade. É um livro difícil pra você ler deitado. Isso, né? Você fala assim, um supino. Isso. É gigante o livro. Assim. Agora, esse aqui... livros para Kindle, né? Você põe no Kindle. Agora, esse aqui me parece ser... Caprichadíssimo. É um livro caprichado, não é isso? Um estudo aí de 20 anos. Caramba. Na obra do cara, é muito tempo. E assim, cara, e eu li todos esses livros que você acabou de comentar esse. Tem a bibliografia, li vários livros, tudo gringo, né? Porque no Brasil o único que saiu foi esse aí. Né? E assim, a intenção era essa mesmo, era contar a história desse cara, desse sujeito, desde quando ele nasceu até o último dia de vida dele. E tudo que ele acabou fazendo pelo mundo e que as pessoas desconhecem. A maioria acha que o cara inventou um Mickey e fez a Disneyland, como se já não bastasse, já é muita coisa. Mas não, a importância do Walt Disney... Ganhou Oscar pra cacete. O que mais ganhou Oscar? Recordista, né? 22 Oscars na história. Ele é o recordista de indicação, né? Ele teve 59 e recebeu 22 Oscars, sendo que 2 deles são aqueles Oscars honorário e tal, né? Mas a importância dele pro cinema é gigantesca. Sim, porque é um produtor, né? Porque ele é ele narrava, ele dublava, ele era ator, ele era produtor, ele é um cara assim, e muito importante pra cultura, né? Pra cultura do século XX. Ele é um cara, e um cara muito à frente do tempo dele também, no né? entretenimento, eu ouso arriscar assim que pra mim, ele e o Chaplin, que aliás eram amigos, diga-se de passagem, outra coisa que, por exemplo, nesse livro não comenta muito isso. E eles tinham uma relação muito forte, não eram amigos de frequentar a casa, mas assim, um sempre apoiou o outro, principalmente o Chaplin. O Chaplin sempre apoiou muito as posições do Walt Disney, filmes, porque logo que lançou os desenhos do Mickey, a United Artists, que era a empresa do Chaplin, era quem distribuía, quem fazia a distribuição. E quando ele teve a ideia maluca, né, que é a famosa loucura de Walt Disney, que era de fazer a Branca de Neve, todo mundo vazou. Inclusive a própria United falou, não vou encarar, né? Esse desenho tem 3 minutos, esse maluco quer fazer um desenho longa-metragem, longa-metragem. Ninguém vai aguentar. Cara, e ele conta assim que o Chaplin foi o único cara que apoiou ele o tempo todo, falou, acredita nisso que vai dar certo. E detalhe, quando a RKO quis lançar o filme, eles tinham um contrato, iam quebrar um contrato grande. O Roy Disney, que era o irmão, o sócio e o cara que cuidava da grana, falou, velho, não vai dar. Nós vamos pagar uma puta grana. Não, eu vou resolver. Ligou pro Chaplin. Cara, Chaplin era simplesmente o diretor do conselho. Acabou, cancela o contrato do cara e deixa ele pra outra empresa. E foi pra RKO, lançou por lá. E, tipo, depois de muitos anos que eles acabaram fazendo um outro filme junto, que era um documentário, e o Disney acabou lançando de novo pela Nada. Mas que o Branca de Neve é 1937. 37. Mas em 28 ele já fez o filme, já fez um desenho colorido, né? Ele começou, ele queria colorir na verdade, o primeiro desenho colorido, que aliás foi o primeiro Oscar também pra animação, foi o Flowers and Trees. Isso. Foi o primeiro, que também era uma loucura, porque você fala assim, poxa, como que o cara vai colorir, cara, um desenho? Então, assim, porque um outro detalhe que é muito parecido, até tem uma exposição ótima até no MIS agora do Michelangelo, da Capela Sistina e tal, e eu tava vendo um documentário, aquele Infinito sobre,
E o que mais fascinava era você ver os caras fazendo a tinta. E do Disney, os caras esquecem que é a mesma coisa, porque ele tinha que fazer uma textura de pele para fazer a Branca de Neve. Total. Se você analisar, cada anão tem uma textura diferente. E eles tinham que criar isso. Então, assim, porra, era um processo, cara, fantástico. Era uma outra coisa que quando o cara fez, ninguém queria bancar, porque é uma loucura. E aí, ele sempre, loucaço, fazia e falava, não, ninguém vai bancar, eu me viro. E acaba penhorando casa, faz não sei o quê. E aí, quando lançava, Oscar, o cara ganhava. Aí todo mundo, porra, a mesma coisa quando ele falou, né, de colocar a voz, né, no desenho, a voz sincronizada, né? Foi no... Ah, que é da bolinha. Sim. Antes eu tô dizendo que no Steamboat Willie, a da bolinha foi o processo, mas o primeiro desenho que tem som sincronizado é aquele Steamboat Willie, aquele que o Mickey subia. Sim. Isso aí, que aparece até nas entrevistas e tal. Que tá no navio. Esse aí também era uma loucura. E como que o jeito que o cara fazia as coisas, você falou da bolinha, é isso mesmo, porque o cara tinha que fazer tudo na hora. Então ele contratava os músicos, cara, pra um lençol, tipo no quintal do escritório, pra um lençol, passa o filme e os caras vão fazendo. Então você toca a gaitinha, você faz não sei o quê, e aí o problema, quando deu tudo certo, porque eles estão assistindo, beleza, agora a gente tem que colocar música. Cara, como que faz? Aí ele teve falou, simples, vamos pôr na bolinha. Aí criou a bolinha. Não sincronizava, porque eles não conseguiam sincronizar. Sabe aquela bolinha aqui? Sim. Que lá foi o Walt Disney que bolou pra sincronizar a coisa. Agora, você sabe um negócio que eu fiquei pensando outro dia, que a gente tá falando muito em metaverso, nesse negócio. Se você for pensar bem, a Disneyland é um metaverso. Sim. Total. Porque o cara, ele criou um mundo, né? Quando você vai... Tem até a própria moeda. Você tá falando do parque, né? O parque. Quando você vai no parque da Disney, é outra outro dimensão. mundo. É uma ideia que o cara bolou lá atrás e criou um mundo... Você sabe o que é interessante? É louco isso, né? O que é interessante disso que você está falando é que é o seguinte. A Disney, a primeira ideia de Disneylandia, porque o Walt Disney ele sempre colecionou miniaturas. Ele sempre trabalhou com miniaturas. E a ideia que ele teve de Disneyland era um mundo de miniaturas. Então ele ia fazer tipo um presépio. Não, era com movimento, sabe? Era tipo, imagina uma caixa de jukebox, certo. Só que era um jukebox com movimento, então não era só música. Então ele coloca lá, por exemplo, vai estar dois caras, o Maurício e o Emílio conversando, então ele põe lá, fica, tá virando assim, e era isso. E muito gênio, né, o cara? Só que aí, depois, só acabou não vingando, ele falou, teve uma outra ideia, ele pegou o estúdio e falou, beleza, vou montar um parque no estúdio. Lembrando que não existia Universal, nada disso que a gente tem hoje, então você imagina, já é mais uma loucura. Eu quero fazer um parque aqui dentro. Que a galera vem, então bota um trenzinho, ele era apaixonado por trens, as pessoas vão conhecendo o estúdio. Acabou também não rolando como ele queria, porque os estúdios ali de Burbank não aprovavam, né? A organização dos caras falou, pô, isso aqui não é um lugar pra ter um parque de diversão. E quando ele teve a ideia da Disney mesmo, o que você falou tá perfeito, cara, nesse caso do metaverso, porque a ideia era um cinema. Então era um parque, ele queria colocar um parque como se fosse um cinema. Então por isso que quando você vai na Disney, você pode ver, de cara você vê o relógio, as coisas e tal, que é como se você estivesse no cinema. Aí você tem aquele jardim imenso com o Mickey. Tem um cenário, né? Exato, que é o símbolo, ou seja, o cara sabe que ali, tipo, Warner Bros. Aparece ali Mickey Mouse, então o cara sabe. E quando você vai entrar, o tijolo é vermelho, que era o tapete vermelho, exatamente por causa do tapete vermelho. Se você olhar ao lado esquerdo, quem for pra lá e tal, você vai ver que tem vários cartazes, que é até muito parecido até com a capa do livro, que a gente usou essa ideia de circo, uns cartazes com as atrações. Por quê? Eram os trailers. Então eram os cartazes dos filmes da atração que o cara ia ver ali. Sim. E até o momento que o cara entrava, qual o primeiro cheiro que o cara sentia quando ele tava dizendo? Pipoca. Então, a ideia do cara era um cinema gigante, porque ele falava que a Disney ia ser o melhor filme da vida dele, porque era um filme sem fim. Que legal. Tipo, ele podia modificar, porque muitos filmes que ele via, ele falava, pô, eu não gostei desse filme, eu queria mudar isso. Você pode trocar a atração, né? Exato, ali eu posso trocar. Até nessa de atração é engraçado, que tem uma frase do Hitchcock muito boa, que o Hitchcock fala que o Disney foi o cara que teve o maior elenco do mundo. Porque quando ele não gostava de alguém, ele apagava. Fácil. Ô, Maurício, onde surgiu essa paixão por ele, pelo desenho, pela animação, de tentar fazer virar isso? O Walt Disney. Então, na verdade é o seguinte, ele já desenhava desde menino. A Árvore dos Sonhos, só pra fazer aqui um parênteses e tal, eu tive na fazenda Disney, né? Que o Disney ele nasceu em Chicago, mas ele foi criado, a infância dele, em Marceline, uma cidade ali do Missouri e tal. Que até quem escreveu o prefácio do livro, interessante, foi a Kay Malins, que era amiga pessoal do Walt Disney. Do cacete, a história dessa mulher. Amiga pessoal dele, a irmã do Walt Disney, a Ruth, quando ele morreu, deu tudo pra ela. E ela montou um museu na cidade e hoje mora na fazenda que era dele. Então, assim, a árvore era a árvore onde ele desenhava. Por isso que chamava Dream and Tree. Então ele desenhava desde garotinho, mas é óbvio que ninguém apoiava. O pai dele, cara, pô... Ele se dava mal pra cacete com o pai. Mal. Né? O pai era um homem muito rústico, assim, rústico. Fazendeiro, né? Ele achava que ele era adotado também. Fazendeiro lá, Kansas, né? Lá é Kansas. Sim. Não é Kansas, lá é... Missouri. Não, é Missouri. Missouri.
Emissor, Kansas é onde ele montou o primeiro estúdio, né? Que era o Laughlin O'Grand. Mas aí, então, ele começou a desenhar desde garoto, cara. Então, assim, ele tinha essa paixão pelo desenho. E quando ele voltou, cara, da guerra, que ele foi na guerra, ele deu um Pelé, né? Que ele queria participar da Primeira Guerra, de qualquer jeito, e ele não podia, porque ele tinha 16 anos e você tinha que ter 17. E o cara mandou ali um estelionato na lata, entendeu? Caramba. Mudou a porra da Primeira Guerra. Deu uma falsificada. Uma falsificada, foi ser piloto de ambulância da Cruz Vermelha. Era piloto de ambulância da Cruz Vermelha. E lá, ele já fazia muita coisa. Por exemplo, ele já começou a ganhar dinheiro porque ele chegava no... O Daniel tá lá, tá junto comigo na guerra, fala, Daniel, tá a fim de ganhar uma medalha aí por bravura e tal. O Daniel, pô, mas não material. Não, relaxa, me presta aí. Ele desenhava na jaqueta dos caras a medalha. Aí capacete era igual. Ele catava os capacetes, aí a gente pegava os capacetes. Meu, pega esse capacete. Jogava na lama, zoava o capacete e tal. Aí furava o capacete, depois ele vendia como se tivesse... Pô, a gente tomou tiro lá na guerra. Cara, o cara já era um storyteller desde que ele nasceu. Então, assim, um puta contador de história. E o cara não tinha feito nada na guerra. Porra nenhuma, ele pilotou a ambulância, entendeu? Tipo assim, não fiz nada. E uma das histórias mais emblemáticas, pelo menos para quem estuda o negócio dos parques, foi a questão imobiliária, né? Porque ele trabalhou com um instrumento de futuros, né? De direitos de compra... E numa área muito pouco... Mas isso você já tá falando mais pra frente. Isso, na verdade, Flórida. Ele nem conheceu esse parque, infelizmente, porque ele começou, é o famoso Projeto Zero. Ele morreu antes, né? Morreu antes. Ele morreu em 66. Mas foi o grande pulo da empresa. O que ele fez foi o seguinte, porque ele já era o Disney. Então ele já era um cara poderosíssimo, muito, muito famoso. Porra, cara, se ele chegasse lá na Flórida e falasse que ele tava comprando terras, ele tava ferrado. A próxima terra que ele ia comprar, os caras iam chutar o preço lá no alto. Então ele criou 6 empresas distintas, que quem for também pra Disney, hoje uma curiosidade legal, quando você entra na Main Street, você vai ver que as janelas tem sempre o nome de alguém e tal, e tem o nome dessas 6 empresas na janela, entendeu? Que era a empresa que ele criou ali, colocou. Pra não cobrar Exatamente, pra não cobrar nada. E aí o que aconteceu? Porra, ele conseguiu comprar um preço bom. Mas lá também era só mangue, Só mangue, não tinha nada. Tipo, americano o americano ele é bom por causa disso. Visionário. Né? O cara fez do mangue lá, o Gordão é fã do Disney. Ele tá de... Não, visionário. O Gordão não vai lá, mas são trabalhador também. O americano é trabalhador, né? Não, e o mais engraçado é que assim, né, interessante, porque o Disney ele morreu em 66 com esse projeto em mãos, e o projeto não era de fazer o Magic Kingdom, que tá lá, a gente conhece hoje e tal. A ideia dele era o Epcot Center, mas não era o Epcot Center que a gente conhece. O Epcot Center dele era uma comunidade mesmo, ele queria fazer uma comuna. Gente do mundo inteiro. De verdade, cara. Ele ia fazer uma comunidade. Essa era a ideia do projeto, entendeu? E aí, quando ele faleceu, o irmão dele, o Roy Disney, teve que assumir a pista. Ele falou, porra, eu vou assumir porque era o sonho dele. E até é engraçado que quando ele foi inaugurar o parque, o pessoal perguntou pra ele, né? Porque o Roy era um cara que não era de linha de frente. Aí falou, como é que você assumiu essa porra? Ele falou, cara, eu ia ter muito medo de morrer, encontrar com meu irmão e ele perguntar lá, e aí, você fez aquela porra pra mim? Pô, o cara era obcecado, né? E, ironicamente, o Roy morreu assim que inaugurou, né? A Disney inaugurou em outubro, ele morreu em dezembro. Então, assim, cara, a história desses caras, assim, é muito foda. E só voltando ao que você tinha falado, da questão de animação, então ele começou a trabalhar em cima de animação e ele fazia animação pra cinema. Quando você manda antes, tipo assim, uns cartazinhos, meia boca, tal, de produtos, tal, de remédio. Então ali ele começou a pegar a paixão pela animação. E aonde a coisa vingou mesmo é porque existia o Coco, que era um personagem antigo, e eles faziam o quê? Um personagem animado no mundo real. Então o cara põe um desenho aqui pra falar com o Emílio e tal. Ele pensou o contrário, ele fez o Alice Comedies, que era o inverso. Era o que a gente viu depois, muitos anos depois, a cilada para Roger Rabbit. Sim. Então ele fez o contrário. Ele falou, não, eu vou colocar uma menina, uma criança, no universo animado. Então ele criou um universo animado fantástico e põe a menina. Só que lembrando, cara, isso sem nada. Nada, os caras não tinham computador, cara. Tudo na mão ali, o cara fazia. Como a gente quadro a quadro. Tudo, como a gente falou de Branca de Neve. Você imagina, cara. São 24 quadros por segundo, todos pintados, à mão. Neguinho pintando a mão. Então, assim, é um... Mas era um cara louco, né? Mas ele roteirizava. Devia ser mala trabalhar com ele, né? Devia ser bem... Perfeccionista. Porque ele era o cara... Diz que o Branca de Neve... Não sei se é verdade a história. Diz que o Branca de Neve... Grande cantor. Ele juntou a equipe de desenhistas. Ele narrou, fez a voz dos personagens. Fez todo o filme pros caras que estavam trabalhando. Fazendo a voz. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, ele pegou os funcionários. Isso é real, ele pegou os funcionários. É real isso? É real. O Chaplin falava... cara maluco, né? Se eu ouvisse o do Chaplin, o Chaplin falava que o Walt Disney era um dos maiores atores que ele já conheceu em vida. O Chaplin. Porque o cara era um puta monstro pra fazer. Então ele fazia os personagens todos e os caras falam, cara, era com uma exatidão que os desenhistas se baseavam no que ele tava fazendo. Então quando ele vendeu essa ideia, ninguém queria encarar. E aí ele marcou um jantar no estúdio com a galera, com os funcionários. E aí ele colocou todos os caras lá e falou,
eu vou contar uma história pra vocês. E todo mundo sabia que ele era storyteller. Falou, puta, o que ele vai falar? Cara, e ele contou a porra da história inteira, fazendo todos os personagens, dando vida a todos. Quando acabou, a galera inteira aplaudiu, tinha nego chorando. Tem cara que conta, a galera dos Nine Old Men, né, que são os velhos que trabalhavam com ele e tal. Meu, os caras todos, falando que eu li a biografia de um deles. O cara fala que eles saíram chorando da série. Falou, cara, não tem como a gente não entrar nesse projeto. E entraram igual a ele, entraram no risco. Porque a empresa podia quebrar. E ele dava uma grana pra quem fazia piada diferente na cena? Ele dava uma grana? Dava. Se o cara criava, se você fizesse um improviso? Uma piada. Você criou uma ele piada... reconhecia. Né, que ele chama. Não é, porque... Não sei, né? Porque diz que o trabalho de animação era muito chato, que você ia fazer quadro a quadro. Sim. Então ele estimulava o cara, dava uma graninha, ó, se você fizer uma piada, eu te dou um chabex por fora. Tanto que o Dunga mesmo é um, né, cara, que tipo virou um comediante nato, né? Você pega o Dunga no Branca de Neve e o mais interessante é que se você olhar a história real da Branca de Neve, não tem nada a ver com a história do Disney. Absolutamente nada. Aí morava a genialidade dele. Eu brinco com todo mundo quando falo do Pinóquio, né? Que eu falo, Pinóquio é considerado até hoje a maior animação da história. O Pinóquio original, né? Sim. Não é bobagem. Tirando do Guilherme Del Toro, que é horroroso. Sim, você gostou do Tom Hanks é ruim. O do Tom Hanks é horroroso. É cara. ruim. Eu teria vergonha. Del Toro tá no Oscar. O italiano fez. Não, o Benini, né? Então, o do Del Toro eu gostei muito, muito mesmo. Agora, essa animação do Disney, por que era interessante? Se você pegar o livro, por exemplo, vamos falar daquela época. Hoje os caras entraram no vácuo dele. Mas se você pegar naquela época, que só conheciam a história do Collodi e tal, no livro, na terceira, quarta página, o Grilo Falante morre com uma martelada. Então você fala assim, cara... O personagem morre e ele criou o protagonista da história é o Grilo Falante. Porque quem conta a história. Então, a quebra da quarta parede. O primeiro personagem a quebrar a quarta parede e falar com o público. Então, assim, não tinha artistas fazendo, só tinha dubladores, mas ninguém famoso. Ele colocou o Cliff Edwards, que era o cara mais... Era chamado o rei do ukulele. Era um puta cantor, pôs o cara pra fazer você vai fazer o Grilo Falante. E o cara era tão caricato que a cara que a gente vê hoje do Grilo Falante é ele. Porque os desenhos falaram assim, tá, e como é que a gente faz o desenho? Faz ele, é ele, faz a cara dele. Então, assim, é tanta transformação que hoje pra gente é muito comum você falar, mas se você levar pra época, você fala, cara, o cara é um visionário. É o que você disse, o cara é muito visionário, ele tá muito anos à frente, assim. Você fala, vamos fazer o que vai dar certo. Cara, você tá louco. Não vai rolar, né, meu? Um negócio desse, você tá maluco. Ninguém vai querer assistir, sei lá, o Pinóquio, o Grilo morre, você vai querer colocar ele assim. E o Pinóquio no livro é o Chuck, né? Eu sempre falo que quer fazer o livro original, faz o Chuck, o boneco assassino. É louco porque, porra, o cara tem... Eu acho que o Walt Disney ele deve ser um dos caras mais importantes do século XX. Sem dúvida. Acho que é o mais importante. Sem dúvida nenhuma. Mas o negócio dele virou tão grande, mas tão grande, né? Que ele deixa de ser esse cara genial. Mesmo nos bastidores. Não. O negócio é tão grande, né? Mas tão... Hoje, né? Hoje, se você olha a Disney, é um negócio imenso, né? Um negócio... Sabe o que é engraçado? A gente fala... esse cara... Eles compraram os direitos dos heróis. Não, a gente fala que a importância está no artigo, né? Você falar o Disney e a Disney. Há uma diferença surreal de um pro outro. Sim. As pessoas têm que lembrar que o cara morreu em 66 e ele não tem mais nenhuma responsabilidade, obviamente, por tudo que vem acontecendo, até porque não tem ninguém na família, não tem ninguém, cara. Já virou outra coisa. Ele tá revirando não tem ninguém, não existe outra pessoa. A Paulinha é muito fã, depois eu faço. Ele tá revirando no túmulo hoje, porque justamente por coisas que você falou, que o Disney é totalmente diferente da Disney de hoje, porque, inclusive, não sei, você pesquisou bastante, deve saber, diz que ele era informante do FBI, ele era que ele era comunista, isso ele era. Você acha que ele tá revirando no túmulo? Isso tudo aconteceu exatamente por causa dessa história de comunismo, cara. Em 41, o Disney enfrentou a primeira greve da história da empresa dele. E quase quebrou a empresa. E o cara era muito, ele era muito dado aos funcionários, cara. Então, assim, por mais que tinha, obviamente, defeitos, mas os caras adoravam ele, porque o cara era uma entidade ali, entendeu? Quando aconteceu isso, cara, era dois caras. Você tinha o Art Babbitt, que era um dos animadores, que era, de sindicato, queria tal. E o pior de todos, cara, que era o Herbert Sorrell. Esse cara era um monstro, que era simplesmente o cara mais temido em Hollywood, que era o pica-grossa dos sindicatos. Cara, e eles tiveram um embate muito feroz um com o outro, ele e o Walt Disney, mas muito feio mesmo a briga. E quando aconteceu de ter a parte que ele tinha que ir lá depor, o cacete A4, ele foi por livre espontânea vontade, tem até no YouTube, pra quem tiver curiosidade, ver que não é mentira, tá lá o depoimento inteiro do cara, ele falando, ele defendeu todos os funcionários, inclusive o Art Babbitt falou, nenhum é comunista, são todos americanos trabalhadores, menos esse cara. Então assim, ele bateu no cara. E foi desse cara que tinha a imprensa na mão
que surgiu todo o grande absurdo. O pior deles era assim, Disney antissemita. Você fala, o cara que mais empregou judeu, o cara que tinha os melhores amigos dele, todos judeus, o cara que ganhou prêmios absurdos, inclusive o Homem do Ano, pela maior associação judaica do mundo. Ele é... Então assim, puta, cara, é uma narrativa que você fala assim, não cola, velho, não cola, entendeu? Vem cá, desculpa, rapidinho. É porque é uma pergunta da Paulinha, acho que todo mundo quer saber. Que a Paulinha tá falando alto. A Paulinha é o seguinte, Paulinha não para de todo falar. mundo quer saber, obviamente, porque eu não vejo a hora do Rony Fon voltar. Mas enquanto o Rony não volta... Mas é uma pergunta que acho que a audiência gosta. Por que o rato... Por que ele criou esse rato e se é verdade que ele dublou durante muito tempo o próprio Mickey. Tá. Foi o primeiro. As duas coisas. Não, o primeiro personagem foi o Oswald, né? Então, assim, tipo, que aí ele acabou tomando balão. Um resumo muito rápido assim: ele tinha o Oswald começou. Né? Era um coelho, que era um coelho Mickey, né? Se você olhar, é um Mickey. Sim. E assim, fazia muito sucesso. Uma coisa que as pessoas, grande parte, não sabe é que é o seguinte: o Walt Disney, por mais que ele era desenhista, ele já não desenhava mais. Então, tanto o Oswald quanto o Mickey nunca foi desenhado pelo Walt Disney, né? O desenho que fazia o Ub Iwerks, que era o cara que era o gênio por trás dos desenhos. Então, a mão direita do Walt Disney era esse cara. Então, assim, eles criaram o Oswald. O Oswald foi um sucesso absurdo. E eles fecharam o contrato com a Universal só e, aconteceu uma coisa muito desagradável pro cara. Quando ele foi tentar negociar um valor a mais dos caras que ele queria ganhar, quando ele chegou na reunião, ele foi traído pelos caras que falaram assim, é o seguinte, irmão, nós não vamos pagar mais e não vamos nem pagar mais você, porque eu tenho aqui uma equipe que vai fazer esses desenhos, não precisa de você. Aí quando ele foi, como assim o desenho é meu? Contrato, velho. O cara não leu. O contrato era dos caras e o Oswald foi pra Universal e ele se ferrou, ficou sem nada. Reza a lenda que no trem, ele voltando com a Lilian, aí ele pensou nisso. Mulher, né? E eu vou fazer... Cara, isso é lenda. Então assim, é lógico que funciona, porque é bonito a gente ouvir e tal, mas é lenda. A real, ele voltou putaço e falava, de fato, no próprio livro da filha dele, da Daniela, fala que ele falava pra ela que ele nunca mais ia trabalhar com ninguém, nunca mais ia ser funcionário de alguém ou depender de alguém, e que ele ia criar algo que seria muito grande. E quando ele chegou, ele grudou o Ub Iwerks e falou, velho, se tranca aqui. E eu tenho uma ideia. A ideia realmente era do bicho, do rato e tal, e o Ub fez. Inclusive, no museu de Walt Disney, de São Francisco, tem esse desenho. Caralho, esse desenho. Então, assim, que foi feito por ele. E o Ub Iwerks era considerado o cara mais rápido do mundo de desenho, porque o Steamboat Willie são 700 desenhos. Cara, ele fez todos, assim, por dia. Ele fazia 700 desenhos ao dia na mão. Cara, era um monstro, assim. Então, e a dublagem, sim, era dele. No começo era dele, depois não. Mas no começo, foi sempre o Walt Disney que fez o Mickey, porque ele não achava ninguém pra fazer, e um dia os caras estavam com o saco cheio e falou, velho, faz você, porra, da voz aí, você entendeu? é tão bom, né, pra fazer tanto. Pô, acho que faz alguma coisa. Você não faz nada. Né? Ele morreu de câncer, né? Câncer no pulmão. Que também ele tinha vergonha de fumar. Ele fumava Chesterfield. Ele não gostava que a turma... Ele fumava escondido. Isso, lembra? Fumava na escadinha. Dava um migué. Chesterfield era um cigarro assim forte. Ele fumava escondido e não fumava por causa das crianças. Você sabe que é engraçado que você tem aquela estátua, né? A The Partners, que tem e ele tá assim, né? E todo mundo tem aquela gente que fala, não, isso aqui é para ensinar, porque quando você vai na Disney e pergunta em algum lugar, as pessoas fazem. E assim, tipo, era um moço. Mentira, cara. Aquele tinha um cigarro. Um cigarro. Tiraram a bituca, né? Velho, eu tinha um cigarro e os caras tinham que tirar aquele cigarro. Agora, me fala uma coisa. Por que você teve essa... Porque, pô, você pesquisou pra... Que é o que a gente tava falando. Aqui no Brasil, a sua publicação acho que é única, né? Boa. Tem o... completa é única. Eu posso garantir. Não, mas tem do Kleber lá. Aquilo ninguém vai comprar aquilo. Ninguém vai ler aquilo. Não vai. Não, vou ler o seu. É única. É única. É única e assim, e eu acho... Legal é a única sua. É a única porque eu conto toda a história, assim, um lado bem legal, assim, do livro, de verdade mesmo. Pô, graças a Deus eu tenho tido um retorno muito grande dos leitores, assim, muito grande mesmo. E não é cara que é fã de Disney, isso que é o mais legal. Gente que nem gostava, fala assim, cara, eu não gostava, e assim, porra, velho, eu chorei muito nesse livro. Porque assim, tem um lado ali, lógico, de escritor, então assim, ele tem um lado emotivo do cara. Eu mostro que o cara não era nenhum santo, tá certo disso, não é nenhum santo. Mas o cara, velho, as qualidades dele eram infinitamente superiores aos defeitos, assim. Só de você pensar, você fala, imagina naquela época, o cara como o Walt Disney, extremamente poderoso, o mundo aos pés do cara. Velho, o cara levava as filhas na escola sozinho de carro todo dia. O cara acabava a porra do trabalho, o cara ia pra casa. Você nunca viu um caso extraconjugal do Disney, um escândalo dele. Não tem nada, nada. Eles começam a inventar, ele era racista, ele era nazista, ele era fascista. Tem esses essas bobagens. Mas você fala assim, tá, me aponte um documento. Não existe, nenhum. Quando eu criei aquela história de racismo é legal, porque você vê os próprios caras que trabalharam com ele. Tipo, ele falou assim, cada onde os caras tiraram isso? Eu sou negro, eu fui contratado por ele. Tipo assim, de onde vocês tiraram isso? Então, mas tem muita coisa também dos valores americanos também, estão muito ligados né? Os valores, assim, estão muito ligados ao Disney. A gente não analisa isso, né? Porque... Não sei por que também. No livro tem muito disso, não, viu, tem, o que ele passou porque é o que você falou, né? É uma coisa muito importante. Tá na nossa formação
toda essa... Você quer ver um ponto importante disso que você tá falando? Bem importante mesmo. Você tá correto. Ele virou e falou... uma vez os caras falaram que esse papo que ele... No Fantasia, você tinha o curta do Morro Careca e tal, e tinha o Diabo ali, né? Que até se basearam no Bela Lugosi e tal. E os caras, ele tinha pacto, ele não tinha não sei o quê. O cara foi perguntar, ele falou, cara, existem as sombras, né? E as luzes. Sim. Eu tento mostrar nos meus desenhos, na minha obra, que existe as duas coisas, mas você pode ver que na minha obra inteira o bem sempre vence. Então ele falou, não adianta eu enganar as minhas filhas e falar, não, o mundo é lindo e não existe nada errado. Existe a luz e as travas. Eu vou fazer um break rapidinho. Ok. Senão você me mandará para as trevas. Dedê. Cadê a Paulinha? A Paulinha quer saber do... Eu quero saber do Zé Carioca. Ela quer a orelhinha. A orelhinha da Mini. Fazer um break rapidinho. Break rapidinho para o nosso querido Reginaldo. A gente continua aqui na TV. O papo tá muito bom. Depois eu quero falar do Lobo Mochileiro também. Boa. Reginaldo, break, por favor. E pum. Né? Meu, sensacional. Parabéns, cara. O Lobo Mochileiro é o Instagram. É o Instagram dele, que é o seguinte. Ele viaja o mundo inteiro. O Lobo Mochileiro é o quê? É um trampo seu? Cara, na verdade, sim, desculpa. Não, você tá certíssimo, eu que é. Na verdade, assim, eu escrevo para alguns cadernos, revistas e livros, etc e tal, sobre turismo. Então, assim, principalmente revistas. Você dá dicas lá? Na verdade, não dicas. Eu escrevo sobre o lugar mesmo. Então, assim, eu faço um apunhalado geral do lugar e conto a história. Por exemplo, recentemente, agora a gente lançou sobre Liverpool. Então, você foi para Liverpool, eu não vou falar só dos Beatles e Liverpool. Eu vou contar a história da cidade, o que tem além dos Beatles. E, obviamente, focado em Beatles também, né? No The Cave, nesses lugares todos. Então, assim, a gente faz. Só que o interessante é que eu tento fugir do comum. Então, assim, se eu vou para algum lugar, eu não quero onde todo mundo vai. Eu quero naquele lugar que ninguém conhece. Então, tipo, sei lá, eu vou pro Colorado. Cara, onde eu quero ir? Peraí, não é aqui o hotel do Iluminado, do filme? Eu quero ir nele. Entendeu? Tipo, eu vou lá tô rodando a rota. Então, mas é dica, você foi lá no museu do Queen. Lugares curiosos. Museu do Queen, não é? Você que fez o Museu do Queen. Eu nunca tinha imaginado que tinha um museu. E é de graça, cara. Você acredita? E é de graça. E poucas pessoas sabem. Você tem um museu do Queen, é de graça. Tipo assim, como assim é de graça? Você tem a estátua do Queen ali, em Montreux. Você anda 2 quarteirões, tá um museu ali, né? Porque na verdade, era o estúdio da banda, né? Porque a banda comprou aquele estúdio, eles gravaram 4 álbuns lá, né? Inclusive, uma das mais famosas, né? Que com David Bowie, então Under Pressure foi gravado lá. Então, assim, tem muita coisa legal e de graça. Então, às vezes, você conta alguns lugares, mesmo dica como você faz, você vai pra Praga, por exemplo, você fala, cara, você tá na cidade da melhor cerveja do planeta. Você sabia que a cerveja lá custa mais barato que a água? E é real. Então você fala, 8 horas da manhã você tá tomando cerveja. Você fala, claro, cara, a água é muito caro, pô. Eu vou tomar, né? Você bebe cerveja. E a melhor, né? Não fica nem louco. Isso que é o mais legal. É um Instagram que ele tem. Chama-se Lobo _ Mochileiro. É muito bacana. Segue lá. Você não tá seguindo, Zuzu? Não, confesso que não. E você é uma grata surpresa. É Lobo _ Mochileiro. É muito legal. É muito legal porque é muito curioso. É diferente. É uma viagem que aquilo que você falou. O cara é bom, tem repertório, visão. Maurício, eu queria te perguntar do Zé Carioca, né? Oi. Puta, voltou a Disney. Inteligência artificial do Sandro. O cara vai falar do livro. Ele guardou a pergunta. Tudo bem. Vamos voltar pra Disney. É que ele parece, Zé Carioca. Vai lá. Eu queria perguntar a relação do Walt Disney com o Brasil. Pelo que eu vi, ele foi criado antes da morte do Walt Disney. E durante muito tempo teve buchicho, né? A Disney vem pro Brasil, vai ter parque no Brasil, tem gente que conta a história que ia ser na Argentina, enfim. Eu queria saber, você pesquisou essa relação. Na verdade, quando acabou a greve, né, que foi em 41, os Estados Unidos estavam com aquele acordo de política da boa vizinhança por causa da guerra. Então, o Brasil era um grande aliado. E os caras falaram, quem que a gente pode levar pro Brasil pra puxar a galera pro nosso lado? O Walt Disney era o maior nome. E aí os caras levaram ele pro Brasil. Então ele veio pro Brasil em 41. E aí ele conheceu o Ari Barroso, né? Que aliás, era um grande... Diga-se de passagem, um grande radialista também, né? Que inventou a gaitinha do futebol, tudo gol. E aí, numa noite, cara, o Ari Barroso mostrou pra ele aquarela. Que nem chamava essa aquarela, era outro nome. E aí ele mostrou pra ele, o Disney gostou, e surgiu a ideia, falou, vamos fazer alguma coisa com isso aí, um desenho, sei lá. E aí, já tinha os personagens, e ele teve a ideia do Zé Carioca, porque tinha um cara que chamava-se José do Patrocínio. E o mais engraçado é que esse cara é brasileiro, ele é de Jundiaí, ele não é carioca. Só que assim, ele tinha cara de papagaio, o nariz dele e tal, o Disney falou, o cara parecia um papagaio, e era meio malandrão. E aí o Disney pediu pros caras desenharem exatamente o José do Patrocínio, falou, vamos fazer esse cara.
E ele acabou dublando, tal, o filme. Então, assim, foi assim que nasceu o Zé Carioca, entendeu? Tipo, não foi nada programado, né? Porque não vou pro Brasil para criar um personagem, não. Sim. Tanto que eles, nessa mesma viagem, eles foram pra Argentina, eles foram pro Chile, no desenho mesmo, Alô Amigos, tem um trechinho de cada lugar, o desenho e tal. Então não foi só nisso, né? Agora, nessa criação de personagens aí, a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo se faz é a seguinte: por que o Pateta fala e é um cachorro e o Pluto não? Acho que ele tem um agente melhor. O manager. Ele quer mudar de assunto da Disney. Não, é verdade que você... Cadê meu brigadeiro? É uma pergunta. Porque todo Disney maníaco tem um pouco de Peter Pan dentro de si, né? Mas é uma coisa que o senhor está escondendo. Porque nós fomos investigar. É verdade que você gostava de interpretou o Peter Pan e se considera um. E você teve um apartamento secreto na Disney? Eu? Que história. Eu acho que você confundiu tudo. A Paulinha mandou essa pergunta, mas explica pra ele conseguir entender. Disney, não a Walt Disney. Mas você falou eu. Não. Se você considera, se você, na sua opinião, se você sabe que ele tinha, porque tem o quarto da Cinderela. Vai pegar um brigadeiro. De fato, assim, de fato ele fez. E se ele tinha? De fato ele fez. O Walt Disney foi o Peter Pan, tipo, logo quando era criança, ele quis fazer uma peça, fez o Peter Pan e aconteceu até uma cena engraçada, porque ele queria voar e o Roy Disney puxava ele pro cordas. E aí a corda quebrou e ele caiu em cima da galera. E ele sempre quis fazer o Peter Pan. E do apartamento, sim, é real. Tem um apartamento dele na Disney, não é? Em Anaheim. Não é aberto ao público. Você pode entrar. Existe um pacote lá que você compra, que é né, as sigas pegadas do Walt Disney, mas é caro pra cacete. Aí você pode entrar nesse apartamento. Eu consegui entrar porque como eu tava com o esquema do livro, já tava falando com um monte de gente e tal, eles me levaram lá. Mas você não pode fotografar, né? É ele mesmo que tira a sua foto. Você para lá, a mulher tira uma foto sua lá dentro, tal, beleza, tchau, e é isso aí. Mas é bem interessante, porque é dentro e eles preservaram. É dentro da Mas você é um Peter Pan? Não. Mas eu gosto muito. Putz. Eu só prefiro a Sininho, né? A Sininho, eu acho que o Walt Disney tinha uma tara na Sininho. Mas deixa eu fazer uma Sininho, pergunta. que na verdade é um homem que desce lá. Sem que... A pergunta da fala. É um homem que desce. Oi, querido. Ô, Maurício, queria fazer uma pergunta. Oi, querido. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra. Eu queria saber se é verdade que ele se sentia responsável pela morte da mãe. Sim. Infelizmente, sim. Na verdade, quando ele teve muito sucesso com a Branca de Neve e ganharam dinheiro de verdade, porque assim, a princípio seria um fiasco, porque um filme que era avaliado em 500 mil acabou custando 1,5 milhão e eles tiveram que pegar dinheiro de todo mundo e estavam devendo para todos. Então a Disney, ela ia quebrar. Só que o filme foi um sucesso tão grande que eles ganharam só naquela época 8 milhões de dólares. Eita. Então eles ficaram muito ricos. E a primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa pra mãe e pro pai. Uma casa maior do que eles tinham. E a casa teve um vazamento de gás. E a mãe dele, ou a mãe e o pai, evidentemente, estavam dentro e tal, e a mãe faleceu. E assim, isso foi um fantasma, a vida dele inteira ele levou isso. Ele e o irmão, eles se sentiam culpados em ter tirado de onde ela estava, colocado lá, e infelizmente ela ter morrido lá. Então assim, é um grande trauma que ele levou a vida inteira, isso é fato. Cara, você pensou, não sei se você fez, você traduziu o livro em inglês, porque com certeza é um... Cara, todo mundo me fala, se tiver algum tradutor aí, ou uma editora assistindo, será um prazer, porque assim, eu não tenho inglês pra isso, rica, entendeu? Mas é sensacional mesmo, seria... Porque a Kay Malins, né, ela falou assim, cara... Eu tô lendo seu livro, ela falou assim, eu tô lendo com o Google Tradutor, que eu vou olhando, porque ela não fala português. Ela falou, cara, eu tô apaixonado, eu tô encantada, assim, tá muito legal. E essa mulher tem eu conheci a mãe dela, que é a Inês, que é uma senhorinha já, tem 92 anos, moram lá. E ela tem uma história ótima, porque o Disney, quando ele já estava famoso, ele sempre ia pra Marceline, porque era a cidade do coração dele, então ele ia. E numa dessas viagens que ele fez, ele foi inaugurar uma piscina, que eles fizeram uma piscina pública com o nome dele. Ele foi inaugurar a piscina e tal, lá, e ele não tinha hotel na cidade. É muito pequena. E os pais da Kay, né, essa Inês e o marido, convidaram ele pra ficar na casa deles porque tinha ar-condicionado. E ele ficou na casa deles. E acabaram ficando amigos. E o Disney tinha uma ideia, cara, que era fazer um parque. Era um parque, tipo uma fazendinha para criança. Ele queria fazer um parque em Marceline numa fazenda, porque ele achava que as crianças estavam perdendo contato com os animais. Muita criança não sabia nem de onde vinha o ovo. Ele falou, cara, não, a gente precisa fazer para essas crianças, né, terem contato com isso. E aí ele fez a mesma história que o Sammy falou. Igual, ele quis comprar a fazenda, que essa fazenda não era nem do Disney, mas nem dessa pessoa. E ele falou, quem é o dono da fazenda? Eu quero comprar. Só que não fala que sou eu. Compra você, o pai da Kay. O Emílio também faz isso com a gente. Na Dirce. Ele faz com o fuzil. A última vez que ele foi comprar direto uma coisa, ele pagou 6 pau numa bicicleta. Eles gostam. Tá contando a história. Eu paguei os doces aqui, ó. Eu paguei os doces aqui, ó. Me dá meu brigadeiro.
Bom, foi isso, entendeu? E ele acabou comprando a fazenda e tal, e eles iam montar. Só que, infelizmente, ele faleceu. E aí, tipo, quando ela... Eu tive o prazer de entrevistá-la, né? Até, acho que eu mandei pra Paulinha a entrevista. Ela, poxa, cara, a mulher contando a história, ela começou a chorar, velho. Tipo assim... Meu, faz 60 anos o cara morreu, a mulher chorando como se fosse ontem que o cara tivesse morrido. Então você vê essa força, né, que realmente ele tinha com as pessoas, né? Tem muita teoria da conspiração. Você pega o Matt Groening, o cara que faz o Simpsons, tem muita piada subliminar. Tinha também, ele fazia isso ou não? Porque tem muito, o cara fala, não, isso aí é fálico, não sei o que lá. Essas histórias que eles contam, tanto que assim, a maioria que eles mostram nem é da época Disney, né? Já veio depois, você pegar Aladdin e tal. Mas assim, cara, a única que é real mesmo, todo mundo sabe, pô, da Jessica Rabbit é real mesmo, foi uma sacanagem, de Bernardo e Bianca, que foi uma sacanagem mesmo, os caras fizeram. As outras, é por interpretação, de você olhar e falar, cara, aquilo parece um troço, né? Então assim, mas não tinha. Eu acho, até porque ele era um cara, nesse ponto assim, conservadorão, cara. Ele era bem casca grossa, entendeu? Ele queria que a história fosse. Esse próprio Art Babbitt que eu falei antes do negócio da greve, eles se desentenderam exatamente por isso, que o cara era meio garanhão e chegava nas meninas. E ele odiava isso, cara. Ele detestava que um cara assediava uma mulher lá do estúdio. Então assim, era um cara bem Caxias, assim, nesse sentido, era bem Caxias. Então com desenho igual. Se tivesse uma coisinha dessa, ele era o primeiro a falar, porra, não força, irmão. Não força a barra, entendeu? Ah, agora que eu entendi. E o Lobo Mochileiro? Eu tô interessado. Vamos tentar? Não, eu acho que o livro é bom. Olha, fuzil. Do Walt Disney, pô, tá aqui no livro. Paulinha quer fazer outra pergunta. Eu converso. Não, vocês têm que comprar o livro também. Você acha que Princesa Vovó? Tá vendo? O livro. Boa pergunta. Tá vendo aonde? Tá vendo só pelo site da editora, que é editorazelig.com.br. Por quê? Vai com uma dedicatória bacana e vai com um brinde especial também da Disney. Você trouxe pra Então é o seguinte. Não trouxe. O livro aqui é a editora Zelig. Põe aí o endereço aí, senão os caras vão lá comprar na Americana. Americana já também não tem mais. Americana só tem uma página do livro. Americanas comprou, mas eu não entreguei. Só a capa. Só tem mulheres Então, assassinas. presta atenção, pra comprar o livro, esse é meu, né? Esse é seu. Senão Esse é nosso. Vai rachar o livro. Só tem mulheres assassinas. Pelo menos Mulheres Assassinas traz pra gente. É meu. Ele traz pra gente. Ele traz o livro. Peraí, falando sério. Tá bom, a venda agora, se quiser comprar, www.editorazelig.com.br. Só tá à venda nesse endereço aí pra você poder... Por quê, hein? Por quê? Porque a editora é minha, né? Então assim, eu... Putz! Esse é um tipo um Walt Disney de si mesmo. Ele é um Walt Disney de si mesmo. Não é nem isso, é que assim, se eu fosse fazer é verdade, se eu fosse fazer esse livro por uma editora, como eu tive convites, jamais ia sair do jeito que eu quis o livro, que é capa dura, com ilustração. Não ia sair. Então eu falei, eu prefiro lançar pela minha, que vai ter uma qualidade muito legal. Exatamente. Não, parabéns, cara. Entendi. Tá bonito. Ninguém esperava nada, mas você surpreendeu. Pergunta de mochileiro. Posso fazer a pergunta de mochileiro pra ele? A Paulinha tá gritando igual uma doida. Coitada, deixa eu falar. Esse é a princesa Nanda. Rapidinho. Não, rapidinho. É porque dizem que o corpo dele foi congelado. Puta, essa história. A cama do verdade ou não. E que quando ele morreu, ele escreveu uma mensagem misteriosa num papel. Um nome e Não, na verdade essas duas coisas são lendas. Primeiro, ele foi cremado, né? Então é o inverso, assim, tá congelado. E a segunda, na verdade, também não era uma mensagem. Ele gostava muito do Kurt Russell, do ator, que era criança na época, óbvio. E o Walt Disney gostava muito desse menino, porque ele já tinha feito alguns filmes. E ele estava planejando um próximo filme. E na carta, no bilhete, ele escreveu Kurt Russell, mas que era exatamente o nome que ele queria no filme. E aí os caras já começaram. O próprio Kurt Russell já falou sobre isso, já desmentiu essa história e falou que ele se diverte quando ele ouve, mas assim, não tinha nada a ver. Simplesmente o Walt Disney queria ele para um filme. Ele era um garotinho que já tinha trabalhado em outros filmes. Falou, pô, eu quero esse menino. E escreveu o Kurt Russell. Pergunta ao mochileiro, posso? Pode, claro. Você faz esse trabalho maravilhoso que eu também não conhecia. Você está fazendo captações de cenas mais extensas para depois isso, não em livro, mas ser lançado em algum YouTube? Tem um canal pequeno, mas não, tem um canal. Tem um canal Lobo Mochileiro no YouTube, mas é pequeno, mas tem um canal Lobo Mochileiro. Lá eu faço. Mas são coisas curtas também? Não, lá mais ou menos vídeos tem 20 minutos. São vários, por exemplo, eu fui na prisão que ficou preso o Al Capone. Então, tipo, cara, eu consegui mostrar a prisão inteira, então foi bem legal. Onde é Chicago? Você tá correndo? Aí você corria, né? Eu corro. Eu fiz um que você vai gostar igual bastante. Igual uma lesma, mas eu corro. Uma lesma, mas quando você olha uma mãozinha mole assim. Uma lesma? Não, é... Eu fiz um que você vai gostar
gostar bastante, cara. Eu fiz a meia maratona da Filadélfia, do rock. Rock Balboa. Então é bem legal porque no vídeo, eu acabei fazendo tipo um vídeo sobre o rock. Então eu fui em todos os lugares. Então subi a escada. Subi a escada. A escada foi até divertida, porque quando eu fui subir a escada, tinha um casal do lado, que eu fui sozinho e tal. Eu falei, você podia filmar e tal? Porque, claro. Aí a mulher do cara foi bacana, entrou no Spotify, pegou a música, cara, e tipo colocou. Que legal. E aí, tipo, na hora que eu subi assim, ela mandou falar, eu já fiz até a trilha pra você. E colocou. Então foi bem legal. Então tem isso, tem a casa onde o Rock morava e tal. Então foi bem, esse é bem bacana, porque eu fiz um, tipo, sobre o Rock Balboa, mas na verdade o tema mesmo era a corrida, né? Que eu fui fazer a corrida lá, que é bem legal. Você devia ir, né? Sei que você ia gostar, sério. Não, minha maratona. Com a luva. Não. Você vai subir a escada. Aí, ó, tá aí as imagens. Entra lá, é Lobo_Mochileiro no Instagram, onde você vai ter muita curiosidade, muita coisa bacana. É bem interessante. E aí indo pra corrida, porque era de madruga, né, meu? Tá doido. E um frio, bicho. Nossa, é muito frio esse lugar, cara. Por isso que o Rock corria com aqueles moletom. É muito frio. Esse moletom que eu tô, o cara me deu lá, o cara da própria empresa do Rock, né? É o deles, é o do Rock mesmo. Que legal. Muito bem. Maurício, eu queria agradecer muito. Eu que agradeço demais. Muito legal. Mais uma vez eu vou colocar, ó, esse livro aqui é o único. Tem aquele outro que é o... Grandão. Que é do Neil... Que é isso, que é o grandão, que é 800 pesado. Mas tem balanço da Disney, tem os balanços dos filmes. É um inferno ler aquele livro. E ele não entra na parte de animações, que é a parte que eu peguei bastante pra falar, tal, que pra mim a era de ouro do Walt Disney é exatamente essa. E aquele livro ele deixa a desejar nesse sentido, que muitos livros sobre a Disney, eles focam muito na empresa Disney. E esquecem a essência. Fala, cara, só que pra chegar naquela empresa, o cara ficou muito grande fazendo outras coisas. Sim. Inclusive animações onde ele foi o rei durante anos, né? Então assim, tipo, ninguém chegou aos pés do cara. Então não adianta, não adianta ir na Livraria Cultura. Não. Nem não adianta Amazon, na Saraiva, na Amazon. Amazon em breve. Só tem. Sim. Na Z-League, que é o nome só de um filme do Woody Allen. Que na Z-League, www.zleague.com.br, onde está um livro bacana, capa dura, ó, muito legal para você ter aí e conhecer a história desse gênio, dessa figura tão importante no entretenimento aqui do nosso século, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi muito bacana o nosso papo aqui na programação da Jovem Pan, apesar da Paulinha ficar fazendo perguntas muito interessantes. Perguntas de longe. Quando volta